O nosso programa vem acompanhando a cidade de Araraquara, claro, esse caso desde o início em que tudo começou. E o Fernando Ferreira tem os detalhes porque jovens podem responder na cadeia por incêndio em mata. Na denúncia, o Ministério Público defende pena de 7 anos de reclusão para os acusados. É isso, Chico. O Ministério Público de São Paulo, por intermédio da Promotoria da Justiça do Meio Ambiente e Urbanismo de Araraquara, apresentou denúncia contra os 2 jovens identificados como responsáveis por um incêndio numa área ambiental próxima ao condomínio Nascentes do Jaraguá, na noite de 5 de setembro deste ano. A denúncia foi apresentada pelo promotor de justiça, José Carlos Monteiro, após a conclusão do inquérito policial. Os autores foram identificados com a ajuda de câmeras de monitoramento. Na representação, o MP defende uma pena de 7 anos e 4 meses de reclusão para os 2 jovens. No total, o incêndio consumiu 22.515 metros quadrados da flora e mortandade de animais silvestres. Havia um adolescente com os acusados. E por isso, os 2 maiores de idade foram denunciados também pelo crime de corrupção de menores. O Juizado da Infância e da Juventude de Araraquara analisará a denúncia envolvendo o adolescente. É claro que o Ministério Público se debruçou sobre esse caso e a gente espera que a denúncia seja aceita de maneira integral pelo Poder Judiciário. Essa é a minha vontade, esse é o desejo que eu tenho para que o caso sirva como exemplo, porque não dá para aceitar um jovem, um meninão sair de casa, pegar o carro da família, acompanhado de colegas, gratuitamente gerar um problema como esse, um prejuízo para o meio ambiente, para a população, porque várias pessoas passaram por problemas respiratórios, quem estava ali próximo. Eu mesmo estive em um supermercado na região, Fernando, na época desse incêndio, e quando eu cheguei no estacionamento, eu já senti todo o impacto provocado por essa queimada, a fumaça que invadia o estacionamento e também o supermercado, as operadoras de caixa também reclamando dessa situação. Agora, a gente precisa exatamente entender o que pode ter levado jovens a essa prática gratuita. Por que que eles pegam o carro da família gratuitamente, saem para uma determinada região da cidade e praticam esse tipo de crime ambiental? É pela vontade de gerar problema à população, à sociedade? Ainda bem que, nesse caso, Luiz, câmeras de monitoramento contribuíram com a investigação. Porque, senão, também a gente vai ficar aqui cobrando que o incendiário seja localizado e sem ter muitos dispositivos para contribuir com a investigação, tanto da polícia, como também com o trabalho do Ministério Público. Bom, Chico, é evidente que a gente quer justiça nesse caso e em todos os outros, né? Que bom que a gente pudesse ter essas condições, né, com um local monitorado, e não é monitorado do ponto de vista público, né, porque essa certamente é uma câmera do sistema do condomínio ali próximo. Então, do ponto de vista da punição, os meninões aí deram azar, digamos assim, porque não se atentaram ao flagrante. Não tem explicação, Chico. Não tem explicação. A única que eles podem apresentar à justiça é que, olha, nós não fomos lá para atear fogo, nós fomos para soltar uma bomba, que também não ajuda muito, mas e aí a bomba pulou, o rojão pulou e foi lá para a mata. Deve ser só essa alegação possível, não tem outra alegação. Né? Nada explica eu sair da minha casa, vou lá e taco fogo numa mata, numa área de preservação permanente, inclusive. Não tem justificativa. Ele que se apresente, né, as explicações à justiça. Eu não quero nem ouvir ela. A única explicação que ele pode dar é essa. A bomba estoura ali quase rente ao muro e espirra lá na mata. A única explicação é que não, nós não fomos lá para isso, sabe? Era uma brincadeira, né? Nós fomos experimentar uma bomba, sei lá e tal. Também acho uma idiotice sem fim, mas é a única alegação que pode ter, não tem outra. Ninguém tem explicação para um fogo numa mata, para provocar um incêndio numa mata. Agora, a punição tem que ser linear, né, Luiz Antônio? Porque nós tivemos outros casos aqui em Araraquara, inclusive um senhor que foi detido pela Guarda Municipal, ali próximo ao Terminal Central de Integração, colocando fogo na mata, foi levado para a delegacia e foi liberado. Então. Tem um outro caso que o Marcelo Bonholi acompanhou também, de um cidadão que entrou no meio da mata para usar entorpecente, parece que foi isso ali no Jardim Água Branca, foi detido, foi levado para a delegacia e também foi solto. Acho que o William até recuperou essas imagens do momento em que o rapaz foi detido e o que ele falou. Você tem aí, William? Acho que não está disponível ainda, Ari. Assim que estiver pronto, a gente pode exibir essas imagens, porque a gente tem um contato com o Marcelo Bonholi. Daqui a pouco, Marcelo, eu quero até uma impressão sua sobre esses casos que foram também entregues à polícia e que não tiveram
talvez a mesma apuração, o mesmo empenho que acabou ocorrendo nesse caso. Mas o Fernando Ferreira tem um comentário sobre esse caso em que o Ministério Público pede 7 anos de reclusão para esses dois, Fernando? Bom, eu analiso da seguinte maneira, Chico. Eu acho que a Justiça tem em mãos a oportunidade de fazer alguma coisa que a gente cobra nesse microfone há um bom tempo. Eu acho que todos os elementos possíveis estão nas mãos da Justiça. Você tem quem, como e tudo isso documentado. Então, acho que se tem os elementos necessários para você fazer, possivelmente desse caso, um caso exemplar, para que mostre aquilo que realmente acontece com as pessoas que praticam qualquer tipo de crime. Isso é um crime ambiental. A gente, no direito, tem aquela coisa chamada jurisprudência, né? Se cria uma condição a partir de um determinado caso. Eu acho que a gente tem que ter isso também dentro de algumas situações no nosso dia a dia. A gente está cansado aqui de falar de pessoas que cometem crimes e não são identificadas. Nesse caso é diferente, se tem identificação. Então, eu penso assim, se você não fizer alguma coisa a partir do momento que você detém todos os elementos comprobatórios para você conseguir formalizar esse tipo de denúncia, então eu fico muito preocupado com o que pode acontecer daqui para frente. E o Ari tem razão, não adianta você simplesmente pegar esse único caso onde você tem a comprovação e que ele sirva de exemplo. Tem que ser exemplo, sem dúvida, mas existem outros também onde houve comprovação. Esse é o meu temor, Esses também Fernando. têm que ter a mesma forma de ação. Eu tenho muito medo que aconteça isso, sabe? Como esse caso deu uma grande repercussão por causa das imagens e tal, e aí vem um dos envolvidos, tem um sobrenome conhecido na cidade, então todo mundo se inflama, né? Não, há a necessidade de uma regularidade. Todos aqueles que são identificados têm que ter, né, o mesmo parâmetro de punição. Né? E eu não acredito, Chico, que vai ficar 7 anos preso, não. É evidente que esse é o papel da promotoria, engrossa a denúncia, faz todas as tipificações possíveis, mas a gente sabe que a justiça ela vai, sabe, tem um outro parâmetro nessa história. Né? É o papel da promotoria e depois a justiça sempre dá uma equilibrada, né, na questão. Eu não consigo conceber que alguém vai ficar 7 anos preso, não porque não mereça e tal, não porque não seja a nossa vontade, mas enfim, né, a justiça sempre tem uma outra posição nessa história, porque até crime de corrupção de menor tem nessa, né? Será que realmente há uma corrupção de um menor nessa história toda? A justiça vai dizer. Eu acho que os casos, Luiz, eles têm aqueles fatores, né, que são as agravantes. Eu acho que é diferente você muitas vezes colocar, por exemplo, o caso de uma pessoa que usa drogas, entrou na mata e acabou fazendo disso um grande incêndio. Diferente de uma pessoa como esses dois jovens que não precisavam estar ali naquele momento e num arroubo da juventude, numa rebeldia que você tenta entender, mas não entende, a pessoa acaba praticando um crime conscientemente. Eu acho que a gente precisa conseguir também fazer essa dosagem e a justiça, com certeza, faz esse tipo de situação diferencial. Agora, que esse caso sirva de exemplo, né? Que a gente possa ter aí uma condição bastante pensada para as pessoas que muitas vezes gostam de fazer esse tipo de coisa, porque eles não são os únicos. Quantos incêndios nós tivemos aqui em Araraquara? Essas pessoas agem da mesma maneira? Será que nós temos outros jovens ou outras pessoas que não são tão jovens assim que têm esse tipo de comportamento? Eu também não acredito, Luiz, que eles vão ficar ou talvez sejam condenados a essa pena. Eu tenho uma sugestão, Chico. Pois não. A minha sugestão é o seguinte: eu também não acredito que vão ficar 7 anos detidos. Não acredito. Podíamos criar exemplos, começar a fazer a guarda voluntária contra crimes ambientais. Cria uma sigla bonita e começa a fazer esse pessoal que cometeu esse crime agir. Ou seja, você vai dedicar X tempo em função do seu crime a esse tipo de cuidado pela cidade. Você será responsável por essa região aqui reflorestar. Da cidade. Fazer um trabalho. Eu acho que essas coisas têm que ser penas exemplares. Cuidar do meio ambiente. Talvez seja um castigo interessante. Mas se tiver como puni-lo criminalmente, Fernando, eu quero que seja punido também. Também não acredito em 7 anos de reclusão, mas pelo menos a gente está vendo que o Ministério Público está entendendo a necessidade de punição para esse tipo de gente, para esse tipo de pessoas que não estão preocupadas realmente com a situação ambiental, com o transtorno, o impacto que isso gera na sociedade de um modo geral. Agora eu vou perguntar para o Marcelo Bognoli, que acompanha todos esses casos, inclusive esse
Esse em que o Ministério Público está entendendo a necessidade de 7 anos de reclusão para esses 2 jovens. Bom, olha, tivemos, por exemplo, aquele caso em que um homem também foi detido, inclusive pela Guarda Municipal, em flagrante, ali perto da UPA Central, também ateando fogo naquela área. Foi levado para a delegacia, naquela oportunidade ele foi preso. Por acaso você tem informações desse caso? Se ele já deixou o sistema prisional, se de alguma forma está respondendo criminalmente? Porque, repito, esse caso desses 2 jovens, desses meninões, precisa na verdade, ser punido de acordo com a legislação, mas todos os outros casos também precisam de dedicação por parte das autoridades. Exatamente, Chico, Luiz, Fernando, Ari e todos os nossos ouvintes. Segundo o Código Penal e também a nossa Constituição, somos todos iguais perante a lei. Então eu concordo com vocês quando dizem que a punição não deve ser simplesmente pelo sobrenome ou pela comoção que causou, e sim pelo crime que cometeu. Aqui em Araraquara não foram 2, 3 casos não, Chico. Foram aproximadamente 5 flagrantes de incêndio que a Guarda Municipal pegou. E vale lembrar que no caso dessa situação que a gente vem citando aí, do rapaz que ateou fogo naquela área, a Guarda Municipal teve um papel importantíssimo. Eles fizeram, a imagem que a gente mostrou aqui, foi o início, né? Foi o estopim disso tudo. Eles fizeram um levantamento grande de imagens em toda aquela área, em toda a região, de outros locais, de outros pontos, para poder chegar na identificação exata do veículo e também dos ocupantes. Então foi um trabalho que a gente tem que aqui trazer à tona, né, que é o trabalho de inteligência, da parte de inteligência da Guarda Municipal, que vem atuando não só nesse caso, mas em vários outros casos de relevância aqui na cidade. Importante esse trabalho de integração das autoridades. Agora tem um outro caso, o vídeo está pronto, né, William? Vamos colocar, porque você inclusive, bom, olha, acompanhou esse caso de perto. Detido pela Guarda Municipal e encaminhado para a delegacia da área. O senhor colocou fogo aí? É o seguinte, parceiro, eu ali de costa ali, tava eu a mina ali, o bagulho pegou fogo, parceiro. O senhor estava fazendo o quê? A gente tá formando um barato ali, só que é o seguinte, o bagulho pegou fogo na fita ali, mano, eu falei pra ela, não joga, ela jogou e saiu fora, mano. Eu fiquei aqui na fita aí, mano. Você tava fumando um bagulho ali dentro e aí pegou fogo. Pegou fogo no bagulho ali, Mas tava mano. você e quem mais? Tava eu e outra mina, mano. E ela vazou embora? Ela foi embora, mano. Eu fiquei na responsa, e aí? Não, tá certo. Quem jogou não foi certo? Você não falou pra mim? Eu fiquei o bagulho, Foi registrado o boletim de ocorrência no caso do incêndio, também do uso de entorpecente, Chico. E agora a Polícia Civil continua sobre as investigações, não só desse caso, como de todos os outros casos que eu citei. Mas não então, teve flagrante. Não, o flagrante de incêndio ele é feito, mas como é pena menor, há 4 anos eles respondem em liberdade, né, Chico? Vai ter um inquérito, como vai ter teve inquérito. no outro caso também. O inquérito foi concluído no dia 19 e apresentou denúncia ao Ministério Público agora. Só vale lembrar, nesse caso, não só nesse caso que a gente está citando aqui, do Ministério Público ter apresentado a denúncia, é que não para no Ministério Público. O Ministério Público está apresentando uma denúncia crime, sobre o crime de incêndio, e aí ele põe até uma pena aí de 7 anos e 4 meses. Mas existem as penas que não são, mesmo ele condenado pelo crime de incêndio, as outras penas ele não deixa de cumprir. Ele vai ter que pagar financeiramente sobre o dano que ele causou e vai ter que arcar com o reflorestamento, com a área ambiental ali. Então existem várias punições para o mesmo crime. Então esse crime, a parte criminal do incêndio, ele já vai passar pela mão do juiz lá, mas também tem a parte administrativa, que eles falam, né? No caso, a parte de financiamento da multa e tudo mais que ele vai ter que pagar. Então isso acontece tanto com esse rapaz como com os demais. É que infelizmente a gente o que o Luiz disse, né? Existem situações que chamam mais a atenção da população. Mas vale lembrar que contando com esse caso, mais outros 4 flagrantes foram feitos pela Guarda Municipal. E muito pouco, inclusive, né? Se você pouco, pensar na quantidade de incêndios que a gente enfrentou nessa última temporada, dizer que tem 4 flagrantes, quer dizer, só 4 casos podem chegar a uma resposta, é muito pouco. E não estou aqui responsabilizando as autoridades, não, porque o flagrante é muito difícil de ser feito. A gente vai ter que criar uma nova cultura, né? Porque veja esses 2 casos como são emblemáticos, Fernando. Você tem, por um lado, 3 meninos
de classe média, média alta, com um carrão, né? Chegam lá bem vestidos, com um carrão, né? E você tem, por outro lado, alguém desprovido de qualquer outra situação econômica, educacional e tal, e o resultado é o mesmo. Quer dizer, o meio ambiente foi agredido da mesma forma, independente do que levou cada um a provocar, né? Nós pagamos com a saúde pública, o meio ambiente sofreu danos irreparáveis, porque a gente sabe que danos ambientais não se reparam, porque você tem perda da fauna, da flora, consequências da saúde pública, provocados por situações absolutamente distintas. Então, não sei até que ponto, viu? Não, mas esse aí, sabe, foi sem querer. Essa é a versão dele. O sem querer foi versão dele porque não tem a câmera mostrando o contrário. Aí que está a grande questão, né? A coisa tem que ser avaliada pelo impacto coletivo e ambiental que ela gera, e não pelos porquês. Pois é, no caso dos meninos, Luiz, não tem antecedente criminal, tem moradia fixa, são conhecidos, então não sei se vai chegar a esses 7 anos. Nesse caso aí desse rapaz que estava ali usando drogas, se tiver algum advogado, vai dizer que ele não estava ali na sua condição normal de pensar, de raciocinar, e aí também não vai responder por uma pena muito grande. E lembrando que nós tivemos aqui na nossa região um dos maiores incêndios dos últimos anos, que foi ali em Trabiju, que pegou até Boa Esperança, uma grande faixa de terra ali, que foi consumida por um incêndio, e existia a informação de que um homem que é dono de uma propriedade rural, teria colocado fogo em um canavial e esse fogo, ele perdeu o controle e pegou nessa mata. Essa investigação está andando? Fica o questionamento.